Gente, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira que as vacinas contra a Covid-19 ainda estão em testagens e que, por isso, não é possível colocar dúvidas quanto à eficácia de alguns candidatos a imunizantes. Para Ryan, o momento da pandemia faz com que o mundo precise olhar para a eficácia e segurança dos testes e não que sejam levantadas suspeitas sobre as vacinas. A declaração do diretor da OMS foi dada em resposta a um questionamento da imprensa sobre a postura do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação à imunização desenvolvida pela China. Atualmente, há 165 vacinas sendo desenvolvidas, sendo que 26 estão em testes com seres humanos e 139 estão em momento inicial de estudos. Michael Ryan também declarou que o Brasil está sustentando um alto nível de transmissão e novos casos na pandemia, de 50 a 60 mil infecções sendo registradas diariamente. Ele ainda ressaltou que a hidroxicloroquina, tão defendida por Jair Bolsonaro para o tratamento da doença, não é a solução para o país. Deixa eu começar essa rodada aí sobre essa declaração do diretor da OMS com ele, Luiz Carlos Azedo. Vai lá, Azedo. Não, eu acho o seguinte, a forma como o Bolsonaro lida com a pandemia é abaixo de qualquer nota possível que a gente possa dar. Ele faz besteira o tempo todo. Por exemplo, essa coisa de colocar em suspeita a vacina chinesa, isso é um tiro do pé, porque por várias razões. Quer dizer, primeiro, porque a China é uma parceira comercial do Brasil, é fundamental para o Brasil poder atravessar essa crise que nós estamos vivendo. Nós não temos a mesma capacidade de enfrentamento que os Estados Unidos têm com a China no plano econômico. Nós somos muito dependentes das compras chinesas na área de commodities, de minérios, de produtos agrícolas, principalmente. Então, isso é uma coisa, assim, politicamente, é uma coisa burra, né? Que o governo vem fazendo e que tem custado muito trabalho para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para os empresários brasileiros que vendem para a China, etc. A segunda questão é com relação ao negacionismo do Bolsonaro. Ele tem um alinhamento com os Estados Unidos e com o Trump, que sobrevive a tudo que dá errado, né? E é um alinhamento errado. E essa coisa nessa questão da pandemia também. Vai chegar uma hora que esses mais de 100 mil mortos, isso terá um preço para o Bolsonaro alto. Ele está naturalizando essas mortes, está tratando isso como uma coisa trivial, mas esses são traumas familiares. Cada pessoa que morre desestrutura uma família. Desestrutura não é só emocionalmente, desestrutura financeiramente também, porque a maior parte das pessoas que morrem são pessoas que estão em atividade produtiva, que têm algum nível de renda, que dão sustentação à renda familiar. Ele está naturalizando isso, tratando isso como uma coisa trivial. Outra, nós estamos num patamar de número de casos diários, de mortes diárias muito elevado. Quer dizer, nós achatamos a curva com 1.000 mortes por dia, né? Então, assim, a escala com que essa pandemia ela cresce no Brasil, o número de mortes também, é muito grande. Se a gente for levar em conta como esses números vieram se multiplicando exponencialmente, daqui a pouco nós estamos com 200 mil mortos. Daqui a pouco nós estamos em 200 mil mortos, porque a política que o governo está fazendo e de estimular a quebra do isolamento social e tal, mantém a epidemia nesse patamar. Além disso, se não descobrirem uma vacina realmente eficaz, isso vai virar mais uma endemia no Brasil. Vai virar mais uma endemia no Brasil. A gente tem que apostar em todas as vacinas, para que todas as vacinas deem certo, todas tenham eficácia. A gente não pode entrar
politizar um assunto como esse. Isso é um absurdo, é uma coisa inominável. Ok. É muito ruim isso. Ok. Thaís. Paulo, só uma pequena contextualização para quem está chegando agora. O Ryan, o representante da OMS, ele falou que não tem nada de errado com qualquer vacina em estudo, por enquanto, no momento, depois que o jornalista fez para ele uma pergunta direta, mencionando a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacina que vem sendo desenvolvida pela China, né? Foi por isso que ele disse isso. Lembrando que, na live que ele gravou no dia 30, o presidente disse: estamos no consórcio de Oxford, serão 100 milhões de unidades. Não é daquele outro país, não. Ele falou, claro, se referindo à China, né? Então, olha só, nas redes sociais já começou a circular forte esse negócio, toda sorte de boatos, de fake news sobre a vacina chinesa, aí estimulado por esse tipo de frase do presidente Bolsonaro. E esse tipo de coisa está surgindo tanto porque a vacina é chinesa e a China foi eleita pelos bolsonaristas como inimigo número 1 do Brasil, quanto porque o laboratório Sinovac, esse que está fazendo a vacina chinesa, ele fez parceria com o Instituto Butantan, e isso foi uma iniciativa do governo de São Paulo, ou seja, do arqui-inimigo do presidente Bolsonaro, João Dória. Então, por esses dois motivos, é chinesa e tem a ver com o João Dória, isso aí tá nas redes, virou um assunto e as pessoas estão criticando desde já a vacina que nem pronta ficou. Eu não vi, por enquanto, no Brasil, nenhuma pesquisa que indique qual que seria a influência do presidente Bolsonaro na adesão ou na não adesão das pessoas em relação a essa vacina, essa ou outra vacina qualquer. Eu não vi nenhuma pesquisa, mas o Pablo Hortelado, que é um pesquisador de redes sociais, publicou um artigo outro dia na Folha, que mostra vários estudos indicando que nos Estados Unidos esse assunto já alcançou um altíssimo grau de politização, como tudo está alcançando nesses últimos tempos, né? Então, ele mostra, por exemplo, que 36% dos americanos, uma pesquisa da Ipsos, disseram que tenderiam a não se vacinar se a vacina fosse recomendada pelo presidente Trump. Olha só, isso quer dizer assim, se o Trump diz que é bom, 36% dos americanos já acham que é ruim e disseram que iam pensar, que talvez não tomassem. Então, olha, fazendo uma projeção exagerada aqui para o Brasil de Bolsonaro, onde eu não vi pesquisa nenhuma assim, digamos que se a vacina chinesa for aprovada antes da americana, ela sai primeiro, ela sai na frente, será que a gente teria, assim, 30% da população, que é o que as pesquisas indicam que o Jair Bolsonaro tem, será que a gente teria 30% da população se recusando a tomar essa vacina chinesa? E esperemos que não, né? Isso seria outro grande desserviço do Bolsonaro, até porque isso aí comprometeria a imunização de toda a população, né? E não só mesmo dos que quiseram tomar a vacina. Muito bem, Thaís. Ô, Constantino, antes de te passar a palavra, deixa eu dar uma olhada no que a nossa audiência está falando. Está bem dividido aqui. Tem gente que é favorável aí a essa discussão sobre a China, tem gente que não, como é o caso do Vitor De Bruin, que diz o seguinte: já basta a politização da cloroquina. Não se pode politizar a vacina também. Todos queremos sair dessa pandemia. E aí, Constantino? Paulo, eu concordo que a politização nessa pandemia toda chegou a um grau absurdo, só que do lado contrário. A politização vem daqueles que são inimigos, adversários de Trump e Bolsonaro. Politizaram um remédio que está há 70 anos na praça, tem pouquíssimo efeito colateral, e passaram a demonizar a hidroxicloroquina só porque esses dois presidentes apostaram suas fichas nesse caminho. Lembrando que era preciso de um uso precoce. Quantas pessoas morreram de forma desnecessária, por exemplo, com a recomendação que o ex-ministro Mandetta fazia o tempo todo, quando fazia aquelas entrevistas intermináveis, voltando à sua infância, de ficar em casa até sintomas graves? Quantas pessoas será que foram a óbito por conta disso? A OMS errou desde o começo, e o vírus chinês tem tudo a ver com a atitude do governo chinês também, para ter virado pandemia. Então é óbvio que é natural desconfiar de uma ditadura comunista opaca, sem transparência, que persegue médicos e jornalistas que denunciam os problemas sanitários do país. É o mínimo que se exige. Agora, pragmatismo, porque é o nosso maior parceiro comercial. Em primeiro lugar, a China precisa comprar carne,
soja, precisa comprar produtos também que o Brasil vende de maneira competitiva. Então não podemos, com base nesse discurso de pragmatismo, aceitar a subserviência total à China. E são os mesmos, normalmente, que demonizam o Trump, esquecendo que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial e é uma democracia sólida, né, cujo presidente eleito representa os valores ocidentais de democracia representativa, império da lei e por aí vai, ao contrário da China, que é obviamente uma grande ameaça geopolítica hoje. Então não é uma questão de lado, não é uma questão de politização, é uma questão de bom senso e ter olhos para enxergar que a China representa um perigo. Olha o que está acontecendo com Hong Kong, meu Deus. Em que mundo vivem essas pessoas, né, que não enxergam na China ameaça à liberdade. Fora isso, eu faço um desafio aqui a quem está nos acompanhando. Se sai simultaneamente vacina da China e vacina de Oxford, qual que você tomaria? Eu não tenho dúvida que eu tomo a de Oxford, né? O único produto made in China que dura é o vírus chinês. O resto todo tem problemas, né? Então, é natural você desconfiar do que vem da China nesse aspecto. E a OMS chancelando, porque, repito, foi cúmplice da ditadura chinesa desde o começo da pandemia. Elogiou a postura da China e demonizou o governo Trump, né? Só isso já diz tudo que você precisa saber. O governo Dória está muito comprometido com essa questão toda da China. Agora, tem uma outra questão. Não dá, e eu já falei isso antes aqui, mas repito, não dá para fazer o que essa turma toda está fazendo, sambando em cima de 100 mil cadáveres, que é culpar basicamente o presidente Bolsonaro por essas mortes e poupar a China, que é o grande responsável pela pandemia, e elogiar o governador João Dória, cujo estado de São Paulo é o que mais teve óbito de longe. Então, veja, o isolamento científico deu certo em São Paulo, leitos foram construídos, salvou 25 mil vidas. Ao mesmo tempo, a política toda foi um fracasso no país. Então, 100 mil mortes são culpa do presidente. Você tem que escolher uma coisa ou outra, não dá. Não dá para fazer esse discurso simultâneo, é muito incoerente. E as pessoas fora da bolha percebem essa politização da pandemia e dos 100 mil óbitos, que, segundo o especialista lá que fez as previsões, já tinha que estar em 2, 3 milhões. Né? Então, veja, é óbvio que a gente tem que se sensibilizar com 100 mil mortes, isso é óbvio. Como disse o vice-presidente Mourão, né? O que mais podemos fazer? É isso. Agora, daí você dar um salto quântico para responsabilizar o presidente, ignorando que o Supremo Tribunal Federal tomou decisões que esvaziaram, sim, o poder decisório do governo federal. Que o governador se vangloria de ter feito muito para evitar mortes. Então, o governador do estado que mais teve mortes. Né? E ignorar a China, porque não podemos criticar a China por pragmatismo. Veja, e depois criticar a politização da pandemia, sem perceber diante do espelho que a politização vem de quem adota esse discurso, é demais da conta para todo mundo. É demais.